E se eu te dissesse que tem um método super fácil para você aplicar nos seus estudos desde hoje e conseguir aumentar o seu percentual de acertos em casa e na prova? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra tudo sobre estudos, aprendizagem, disciplina e motivação. E como eu sempre digo, inteligência se constrói, então já se inscreva aqui embaixo para aprender a construir a sua. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas, orientações e segredos sobre as questões de concursos e como você pode fazer para aprender mais com elas e melhorar o seu percentual de acertos. Eu vou começar falando um erro muito óbvio, tá? Mas eu acho que se eu não incluísse nesse vídeo eu não ficaria satisfeita, porque pode ser que alguém precise ouvir isso, mas o erro óbvio, primeiro de todos, é não resolver questões durante a preparação. Então, se você cair cru no dia da prova, ou quase cru, para resolver questões ali, certamente você vai ter muita dificuldade, mesmo tendo estudado bastante a teoria. A indicação mais básica que eu posso te dar é: comece a resolver questões desde o início da sua preparação, tá? Estudou um assunto, um PDF, uma videoaula, resolva 20 a 30 questões daquele assunto antes de seguir para o próximo, tá? E de tempos em tempos pare e resolva questões cumulativas ali de todos os assuntos que você já estudou. Pronto, tirando isso do caminho, vamos agora às dicas mais aprofundadas e que realmente podem impactar bastante a sua preparação, se você já coloca ali as questões no seu dia a dia. Primeiro eu vou trazer algumas orientações sobre o estudo e preparação em si, e depois eu quero me aprofundar nas questões de concurso mesmo, como elas aparecem pra gente. Então, sobre o estudo em si, como você pode organizar e direcionar o seu estudo focando em acertar mais questões. O primeiro método eu acho super legal, é o chamado pre-testing. Ele você pode encontrar nesse livro aqui, Fixe o Conhecimento, junto com vários outros excelentes métodos e técnicas de estudos, tá? Super recomendo a leitura, que é basicamente antes de você se aventurar ali para um PDF, uma videoaula, um assunto que você ainda não conhece, você resolver ali 5 a 10 questões daquele assunto. Vai até o final do PDF, por exemplo, e resolva algumas questões. Você não vai entender nada, você vai provavelmente chutar a maior parte delas, mas isso já vai fazer uma coceirinha no seu cérebro de curiosidade sobre o que tá por vir, mas não só isso. Já vai meio que ligar um sistema de alerta para quando você estiver estudando o conteúdo, você se atentar principalmente para aquelas questões que você acabou de ver. Então, sei lá, se na sua questão tinha um ponto ali sobre inexigibilidade de licitações, e falou alguma coisa X sobre isso. Quando você estiver estudando o PDF pela primeira vez, você ainda nem sabia o que significava isso, mas quando você chega na sessão é como se brilhasse uma luzinha e falasse: isso aqui cai em prova, deixa eu prestar atenção, deixa eu me atentar. E aí, conforme você vai fazendo isso com os vários assuntos que você viu nas questões, quando você chegar ao final da aula, tendo visto tudo, você vai ter prestado mais atenção naquilo que aparece mais em prova, e quando você chegar lá nas questões, você vai sair melhor, porque você focou no que realmente importava já na primeira leitura, olha que legal. E aí você vai continuamente calibrando esse seu termômetro do que cai mais, do que não cai tanto. Porque, igual eu falei, quando você termina o PDF, você vai resolver 20 a 30 questões. Então, de novo, você vai começar a ver os pontos que caem em prova, ó. Cobra assim, assado, ok. A próxima revisão que você for fazer daquele assunto, você já vai se atentar mais para aqueles assuntos que você viu que estão caindo e aparecendo ali nas questões. Legal, né? O segundo passo é uma dica interessante que eu pus em prática na minha época de concurseira e que te ajuda a sanar as suas maiores fraquezas e que às vezes a gente acaba que vai empurrando para embaixo do tapete, sabe? Então, conforme você vai avançando nos estudos e vai acumulando questões resolvidas, é natural que você acumule também erros. É claro, você está aprendendo ainda aquele assunto, né? Então você vai errar bastante antes de começar a acertar. Só que muita gente passa batido pelos erros, de várias formas. Então, às vezes você errou, você dá uma olhadinha ali no comentário, entende o que aconteceu e segue a sua vida. Isso já não é tão legal. Então, um primeiro passo importante que eu acho que vale você fazer é, por exemplo, sei lá, você errou uma questão de terceiro setor. E aí você vai no seu material de revisão, se você tiver um resumo, um mapa mental ou um mapa da LU daquele assunto, e aí, sei lá, acha um buraquinho branco e anota no seu material de revisão aquele ponto que você errou. Se já estava no seu material de revisão, põe uma exclamação, dá uma destacada, faz alguma coisa nesse sentido, tá? A ideia realmente é você se lembrar depois de que aquele ponto é um ponto sensível pra você, um ponto que às vezes você se confunde e você erra. Então, ó, errou, leu o comentário, anotou no seu material de revisão aquele ponto que você errou, pra complementar e melhorá-lo cada vez mais. Mas não só isso, aqui vem o pulo do gato. Eu sugiro que você crie um documento, pode ser um documento no Word, no seu tablet, onde quer que seja, de arquivo de questões erradas. Um nome bem autoexplicativo, né? O que você vai fazer? Toda questão que você errar, você pode organizar por disciplina para facilitar se você quiser. Você vai copiar a questão inteira e colar naquele documento, com um gabarito. Põe um gabarito também. Pode ser o gabarito em outro lugar, alguma coisa assim. Ou dar uma ocultada nele, alguma coisa. Às vezes,
Sabe o que eu fazia pra ocultar gabarito? Você pode pôr ele branco. Deixa ele na tinta branca, que aí pra você ver o gabarito você tem que selecionar, entendeu? Isso é um hackzinho que ajuda. Mas qual que é a ideia desse caderno? Você vai colocando ali as questões que você já errou. Tá? É claro que algum sistema de questões permitem você só, quero resolver as que eu errei. Tudo bem, isso dá pra fazer. Mas eu gostava de fazer esse documento pelo que eu vou te falar agora. Você organizou ali as que você errou. E aí, você vai meio que organizando por temperatura. Então, quando você coloca a questão naquele caderno, ela vai entrar no caderno geral. E aí você cria um outro capítulo nesse caderno de questões muito erradas. Como assim? De tempos em tempos, você volta nesse caderno pra resolver essas questões que você tinha errado e ver se agora você acerta. Se você acertou, ótimo, deixa ali no coisa e pode pôr um Vzinho ou põe ela na letra verde, alguma coisa assim, pra você ver que você superou aquela fraqueza. Mas vale resolver de novo depois de um tempo também. Agora, se você errou de novo, daí você põe essa questão que você errou de novo nessa seção especial de questões muito erradas. Ok, poxa, é algo que eu realmente não consegui consertar ainda na minha cabeça. Então eu vou resolver ela depois. Então aí no outro dia você volta e tenta resolvê-la de novo. Porque muitas vezes a gente erra a mesma questão de novo, de novo, de novo, porque tem algo que tá incrustado no nosso cérebro, algum conceito, alguma coisa que ainda não tá claro. Então é bom você deixar essa questão separada e com algum destaque para você resolver de novo e tentar solucionar. Se você não estiver compreendendo o assunto, vale até voltar na aula, revisar o assunto de novo antes de tentar resolver outra vez. Agora, outra técnica que eu acho muito interessante para você melhorar o seu percentual de acertos no dia da prova é você incorporar nos seus estudos as questões mescladas. Muitos alunos, eles vão avançando nas matérias, resolvendo as questões, como eu falei, assim, 20 a 30 questões de cada assunto, ao final do PDF e tal. E depois eles voltam e sempre fazem questões por batelada. Como assim? Vou fazer 20 questões ali de direitos fundamentais, depois vou fazer 20 questões de direitos políticos, depois, e vai fazendo sempre as questões em blocos já organizados por assunto. E por que isso não é legal? Não é que não vale a pena fazer questões em blocos, é porque num primeiro momento, como fixação, é super interessante você fazer vários daquele assunto pra você fixar aquilo que você acabou de ler, entender melhor e assim vai. Agora, depois, como revisão, como aprofundamento, não é legal. Por quê? Você já vai pra questão com uma pré-concepção do que ela se trata. Muitas vezes a questão anterior te ajuda a acertar a questão que você tá fazendo agora. E às vezes você já entra na questão sabendo a resposta, porque, poxa, se eu tô fazendo uma batelada ali de questões sobre dispensa de licitação, eu já sei que não vai ser inexigibilidade. Você acaba acertando a questão sem precisar realmente engajar, sem precisar realmente pensar e investigar sobre aquele assunto. E aí isso engaja menos o cérebro mesmo. Você usa menos o seu raciocínio. E aí no dia da prova, quando as questões vêm ali mescladas, sem você saber de antemão o assunto específico de cada questão, você fica meio perdido, sem saber lidar com aquilo. Então a minha sugestão é você começar a fazer cadernos de questões mescladas. Então você pega todos os assuntos que você já estudou de determinada disciplina e monta um caderno com todos eles misturados. E aí você resolve uma questão, vem ali um assunto A, depois o assunto B, depois o assunto C, depois outro do assunto A, depois outro do assunto E, vem uma bagunça danada. E o seu cérebro vai ter que, na marra, aprender a lidar com isso. Ele vai ter que analisar questão por questão, se aquilo tá certo ou errado, qual é o assunto da questão, como que você deve fazer para resolver, principalmente em disciplinas exatas. Por exemplo, você acabou de aprender MMC, daí você faz uma bateria de questões de MMC, depois você aprende o MDC, faz a bateria de questões de MDC, ok. E aí na hora de praticar você também só faz questões em blocos, você não vai treinar a sua habilidade de distinguir lendo o enunciado se é MMC ou se é MDC, porque você já entra na questão fazendo e só aplica ali de forma mecânica. Daí no dia da prova, você lê o enunciado, dá branco, não sabe nem por onde começar e não sabe por quê. E é justamente por conta disso. Você tá viciado em começar a questão já sabendo o que fazer, sendo que no dia da prova você não começa a questão sabendo o que fazer, sabe? Então coloca pra ontem as questões mescladas ali no seu estudo. Você pode fazer isso tanto nos sistemas de questões, resolvendo em ordem aleatória, como, por exemplo, no PDF, você abre vários PDFs ao mesmo tempo, resolve um de um, manda outro, vai andando ali sem colar, é claro, qual que é o PDF que você tá. Outra coisa que vai te ajudar a acertar mais questões em prova é você se especializar no perfil da sua banca. Então, a partir do momento que a banca foi definida, então, sei lá, vai ser Sebrasp. Cara, começa a resolver muito mais questões da Sebrasp do que das outras bancas. Assim você vai compreendendo melhor as pegadinhas que ela gosta, os entendimentos que ela tem, o que ela mais gosta de cobrar, o que ela não gosta, e assim vai. Então, você vai se especializando e no dia da prova, muito provavelmente você vai lidar melhor com aquelas questões do que alguém que ficou resolvendo questões da FGV, por exemplo. Então, se especializar no perfil da banca, né?
nessa reta final ajuda bastante também. Agora, sobre as questões em si, eu acho que vale muito a pena você fazer análises aprofundadas de cada erro que você tem. E isso não é todo mundo que faz. Então, assim, quando você erra uma questão, não é só ler o conteúdo e falar, ah, então era isso. Não, é analisar, por exemplo, se você trocou alguma palavra, então você errou por quê? Era sempre e ali estava às vezes. Ou você pulou alguma palavra, você não viu o não que a banca tinha colocado ali. Ou você ignorou, por exemplo, um obrigatório ali, sendo que na verdade era facultativo, sabe? Se você teve alguma confusão nesse sentido. Ou se a resposta era muito óbvia e aí você desconfiou por ser muito óbvia e acabou errando por causa disso. Então é importante você analisar cada um dos seus erros para calibrar bem o seu comportamento na hora de resolver questões. Então quando você perceber que você tá errando muita questão porque você tá pulando palavras, você não tá vendo não, você não tá vendo essas palavrinhas chave, tipo exceto, salvo, não tem exceção, ou tem exceção, salvo exceções e por aí vai, comece na hora de resolver questões a destacar essas palavras. Então todo não que você vir, você vai circular. Ou toda palavra dessas que você costuma errar também na questão, você vai grifar ali, apontar, pôr um asterisco. Quando o enunciado tem ali o exceto, você vai circular ele várias vezes também para você não marcar a alternativa correta e assim vai. Então é fazer um diagnóstico de o que nas questões está te levando ao erro, porque nem sempre é realmente uma deficiência no conteúdo em si ou no que você sabe. As questões de concurso em si, elas são organizadas para tentar filtrar o candidato mais atento, o candidato que às vezes memorizou mais as coisas, infelizmente cai muito decoreba, e o candidato que está mais antenado ali ao perfil da banca, ao que a banca mais gosta de cobrar. Então, eu lembro direitinho, por exemplo, a banca FCC, ela tem uma forma de cobrança muito particular na contabilidade. Então, são quase modelinhos de questões que ela sempre coloca ali em prova nessa matéria. Então, o aluno que estudou por questões da própria FCC, na hora que chegar ali na prova, vai se sair melhor do que o aluno que não praticou. Então, na hora que você está estudando as questões em casa também, tenta levantar esses padrões, essas pegadinhas mais frequentes, né, os assuntos mais cobrados, o que a banca gosta de fazer com a cabeça do candidato e assim vai. Infelizmente, em concurso público ainda cai muita decoreba e a gente não tem como lutar com essa realidade e achar que, não, eu acho mais importante eu só entender o que... Infelizmente não, gente. Na prova vai cair o prazo, que é 10 dias e não 15, porque sim, entendeu? Não adianta você querer entender alguma coisa por trás. Às vezes essa resistência mais atrapalha do que ajuda. Então, mais vale você jogar o jogo como ele é do que ficar fazendo algum tipo de protesto silencioso ali, querendo estudar do seu jeito cabeça dura, tá? Então, na hora de estudar por questões, cara... é o que é. Então, vamos entender o que dentro do que é a gente pode fazer pra melhorar, combinado? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro essas dicas, esses métodos pra tentar melhorar o nosso percentual de acertos nas questões. Espero que ajude. Se você gostou, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos, lives, entrevistas e muito mais por aqui. Combinado? Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.